Sobre isso. Tá surgindo um movimento de ateuzinho, tipo sabichão. Sabe ateuzinho sabichão? Cara, Sim. eu acho chato demais. O cara chega assim... Eu sei exatamente como é isso, porque eu já fui um desses. Cara, é chatão demais. É Sim. chatão demais. E eu tenho uma concepção diversa sobre Deus, assim, Quando me perguntam se eu sou ateu, geralmente, se eu não quero conversar, eu respondo que sim, porque é a resposta mais rápida. Mas se a pessoa... Eu vou falar muito tempo, eu acabo falando que não, porque eu não sou realmente ateu, não, sabe? Mas essa questão, essa postura de... somos superiores. Antigamente, tinha até na internet, cara, um movimento, assim, agressivo ateísta, sabe? E, por exemplo, eu tenho um amigo meu, o Pirula. Cara, o Eu Pirula, tava pensando nele, inclusive. ele não é chatão. Não. Ele é um ateu de forma autêntica. Sim, Tipo, sim. não tem nada contra isso, sou muito amigo do Pirula. Claro. Quando o ateísmo surge de forma autêntica, da mesma forma que a religiosidade surge de forma autêntica, eu vejo que é uma expressão do ser, entendeu? Eu acho que o ateísmo é até mais lógico do que o teísmo, de certa forma. Porque, esse mundo é uma desgraça, velho. Tem É gente, horrível. tem gente que tá nascendo simplesmente sem a menor capacidade de jogar o jogo da vida. Ela nasce com uma deficiência muito debilitante, ou nasce já para ficar de cama, ou nasce num lugar de extrema pobreza, com pais extremamente violentos e controladores e o caralho. Tipo, como que isso pode ser uma vida perfeita e como que pode um Deus benéfico ter proporcionado esse tipo de experiência para milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo? Se não A bilhões? perspectiva teísta não me agrada por conta disso. Por quê? Peraí. Se tem um Deus que se preocupa, ele não deveria deixar o mundo ficar desse jeito. Sim, é Porque se ele criou... Cara, se eu crio e eu me arrependo, eu não sou tão... É aquele quatrilema, né, que as pessoas falam. Eu não sou tão poderoso assim se eu crio e depois me arrependo. Pô... E se eu crio e não me arrependo e crio uma crueldade do caralho, eu sou um filho da puta do cacete, tá Exatamente, exatamente. Então, essa questão do... envolvendo o teísmo... Porque a única solução que eu vejo pro teísmo... Agora, eu não sou teólogo, sou amigo do Iago. Ô, Iaguito, se eu falei coisa errada aqui de teologia, foi mal. Eu não frago, não. É aquela conversa, certo? Que não é palestra, não. Mas, portanto, eu só vejo solução lógica pro teísmo a partir do conceito de predestinação. Ou seja, se Deus já cria vasos para serem quebrados, então beleza, ele já criou para o Zequinha se fuder na África. Sim. Mas eu acho cruel. De certa forma é cruel, mas ela é com certeza cruel, na verdade. A questão de não acreditar que esse mundo é apenas um acaso do destino e que não existe nada, não existe nenhum metajogo acima do jogo que a gente pode ver. Entendeu? Tipo, o jogo que a gente pode ver é um jogo cruel, um jogo de merda, e é um jogo que a gente não entende qual que é o propósito. Qual que é o propósito de tanto sofrimento e tanta merda acontecendo? Algumas pessoas se dando bem pra caralho e tendo uma vida maravilhosa, e a maioria tendo uma vida de merda e se fudendo pra caralho. Que tipo de jogo é esse? Não é um jogo muito legal de se jogar. Mas talvez o metajogo, ou seja, o que acontece depois dessa nossa experiência em vida, seja tão mais relevante que essa experiência em vida que compense o que a gente passou, entendeu? Por exemplo, se a gente passa aqui sofrimento pra caralho, mas na verdade a gente descobre que isso aqui não é a realidade mais real que existe, não é o fim de toda a consciência que nós hoje possuímos, aí esses dores e sofrimentos eles perdem um pouco a maldade, porque é a mesma coisa que você jogar um jogo de terror, onde você fica com medo, fica cagado pra caralho, mas depois você sai do jogo e nada pode te afetar. E aí você percebe que era só um jogo. E por ser só um jogo, tanto faz aquele sofrimento, você vai poder ter 1 milhão de outras oportunidades de jogar o jogo. E aquele sofrimento não pode te atingir nesse plano superior, talvez. Eu acredito que o judaísmo e o cristianismo se apegam bastante a essa ideia. Inclusive Nietzsche, ele criticava muito essa ideia. Nietzsche falava que era uma barganha covarde a gente deixar
de buscar o melhor de viver a nossa vida, que é única, por uma possibilidade. Eu achava que foi uma péssima barganha eu viver uma vida merda na perspectiva de depois ter uma coisa boa que pode não existir, entendeu? Exato, porque se não existir, você só viveu uma vida que você não queria viver, tentando seguir regras religiosas que são, com certeza, que não são frutos de uma mente divina, e sim de uma mente humana, né? E que provavelmente foram criados muito mais para ter uma coesão social do que realmente para salvar a alma de qualquer pessoa. Mas eu acho que o caso não é nem necessariamente esse. O caso de entender o porquê é ok existir tanto sofrimento dentro de uma outra meta-realidade, onde esse sofrimento é apenas um jogo, não significa necessariamente que a gente... chutar o balde. Não, que você tem que viver conforme os preceitos de algum grupo organizado religioso. Sim. Ele só está tirando um pouco da crueldade da vida real, porque a partir do momento que a vida real não é a última existência que a gente pode experienciar, significa que ela é uma fração da sua consciência. Então, talvez exista uma importância em sofrer aqui, para que na outra meta-realidade, você, com a consciência desse sofrimento, possa ganhar muitas coisas lá, e não no sentido de, porra, Deus vai gostar de você e você vai para o paraíso, mas no sentido que, dentro de uma meta-realidade que pode não ser limitada como a nossa, é importante você ter ciência do que é a limitação, até para saber valorizar a sua existência nessa outra meta-realidade. Não sei se eu fiquei... Não, entendi. Dá aquela água, por favor. E se eventualmente eu tossir muito, não é Covid. Na verdade, é pós-Covid. Que, cara, foi dureza. Eu peguei Covid e... Tem um tempão já, cara. Tem um tempão já. Mas ela deixa sequelas, né? Enfim. Mas, então, essa questão, por exemplo, a questão de Deus, pra mim, em relação... Inclusive, as coisas que você fala que eu concordo muito, pode ficar à vontade. E aí, tudo bem? Estamos assistindo aqui no Monarch Talks. Esse programa ao vivo é exclusividade do Rumble. Já baixou o Rumble? Caralho, aí sim. Fiquei sabendo que o Monarcão tem o zap dos caras. Pior que tem. Eles têm figurinha? Pô. Sabia que eles não usam WhatsApp, cara? Pô, é dureza, hein? Eles usam uma outra rede lá, velho. Nos Estados Unidos eu sei que ninguém usa o WhatsApp, cara. Então, Ninguém usa, porque o SMS sempre foi muito barato. Sim, e eles talvez não querem que o Facebook domine, velho. Todas as linhas de comunicação de lá também. Mas aí, então, tem que... Signal é o que eles usam, desculpa. Signal, tem que baixar, então, Mas o aplicativo. Eu te cortei, cara. Que você Não, cortou não, tô falando, fazendo aqui o merchan aqui da não, Rumble, sim, né? que patrocina esse episódio. Amém. Está nos patrocinando aqui nesse momento, acreditando aqui na importância do Monark continuar Tendo falando... que comer. Não, eu acho que você traz essas discussões realmente filosóficas que eu entendo. Você recentemente, assim, no primeiro episódio, eu acho que primeiro, segundo, terceiro, ter batido muito na tecla da liberdade de expressão, que era uma coisa que estava dolorosa ainda em você e tal, mas você é uma pessoa que consegue falar muito além desse tema. Claro. Em relação à filosofia, essas ponderações sobre o ser, sabe? Você sempre fez. E eu acho que são muito relevantes. Inclusive, um cara que, aliás, eu conversei com ele anteontem, o Álvaro. Sim, O Álvaro. Você acredita que eu não gravei com ele? Não gravou? O meu podcast está em reestruturação, mudou a equipe, e aí tive que desmarcar, mó ruim desmarcar, cara. Mas ele, com certeza... Não, a gente vai combinar depois, mas eu falando que o Álvaro, ele vira e mexe, comentava de uma coisa que você falava e falava que era genial. De comentários sobre essas questões filosóficas, que são questões importantes, sabe? Agora, essa questão de Deus, que eu acho importante, eu acho muito mais importante o Deus, a pessoa ter uma ideia de Deus como de onde vem uma força para eu continuar vivendo e continuar aguentando, do que a perspectiva da prosperidade que alguns coaches têm trazido, sabe? Ah, sim. Cara, enfim, eu não quero ficar citando nomes, não, que eu não quero ficar gerando corte, não. Mas... Já corte aí, pô. Legal. Tem uma galera, cara, tem uma galera que tá trazendo, o próprio Iaguito, o Iago Martins. Aliás, o Iago Martins é um cara legal pra conversar, viu? Legal, já conversei com ele. O Iago, ele odeia essa galera da prosperidade. Porque é muito ruim, né? Porque a gente tem a possibilidade de discutir sobre várias questões importantes na própria religião.
Aí começa a vender coisa e vender que vai ficar milionário. Sim, sim. Que se você não tem milhões, cara, o cara chega, aponta o dedo. Ah, se você não tem tantos milhões, você é um bosta. Você vai fazer isso até quando na sua vida? Porque você não agradou Deus o suficiente. Aí eu acho isso aí. Já bebeu, já? Já bebi. A marula é bom pra Esse caralho. negócio é bom demais. Sim. Nossa Te deixa Senhora. felizinho, né? Por isso que os elefantes adoram, né? Com na certeza. Ele deve ser bom mesmo. Ele deve fazer Eu fila. já vi uns vídeos dos elefantes lá, Já. eles ficam roçando. Eu sei que tem, inclusive, um vídeo que eu vi, eu fiquei mal impressionado pra descobrir que era fake, você acredita? Qual? Tem um dos elefantes com os bichos ficando bêbados que foi Aham. fake. É sério? Pô, olha lá. Que ele... Propaganda de marketing da marula. Agora, essa é mais gostosa que a outra. Essa eu acho que ela tem um saborzinho diferente. Que Não sei se é esse outra? negócio do creme. Não, a marula mesmo, a marula original. Mas essa aí é a mais gostosa, eu acho. Não sei se é porque tem um tempo que eu não bebo também. Pode crer. Eu acho que A marula é bom pra caralho. É bom demais, agradeço demais a Maduro. Enfim, então essa questão de você ter usado Deus, você até citou Deus, como de onde veio uma força pra você continuar seguindo, Sim. eu acho que é de mais bonito no cristianismo, sabe? No judaísmo. Mas você falou que no fim você acredita em Deus. Então, que forma você acredita em Deus? Qual a forma a longa? Cara, primeiro, eu acredito... Agora eu vou falar muita loucura agora. Manda ver, estamos aqui pra isso. Eu acredito, inclusive, na perspectiva do Dragon Ball. Não, meu gente, pô, eu já falei de Nietzsche, já falei de Carl Rogers, falei de Abraham Maslow, não posso falar de Akira Toriyama agora. Não, pô, outro gênio. Pô, outro gênio. Aqui é proibido, no meu episódio, falar mal do Dragon Ball, do Akira Toriyama. Mas o que acontece? Eu acredito, por exemplo, na possibilidade de a gente ter hierarquia de deuses. Por exemplo, vamos supor, se eu crio algo e eu sou o criador desse universo, eu estou num outro universo de fora que pode ter tido um criador. Fato. Entendeu? Então eu acredito que deva existir um criador. Eu acredito muito. Na verdade, quando me falam sobre acreditar em Deus, eu penso o seguinte. A possibilidade... Eu tenho duas possibilidades. Tudo ter surgido do nada sem ter um criador, ou ter um criador. As duas são assustadoras. Sim, é verdade. As duas são muito assustadoras, cara. Sim. Por que a vida é tão rara? Porque, na verdade, quando a gente fala de universo, a gente fala do aleatório e fala de caos. O universo tem a ver com caos. A vida tem a ver com organização. Sim. E você, a partir do caos, conseguir, num espectro de milhares de anos, conseguir ter a organização, é bem assustador. Prova que o universo também não é só caos. E que É, talvez exato. o caos ele tenha uma essência organizadora. Exatamente. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.